Então, olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos ao curso Programador de Sistemas. Então, esta é a nossa primeira aula oficial, visto que nós tivemos, né, na abertura a aula inaugural, onde foram passadas ali algumas informações acerca do curso, e vocês já me conhecem, sou o professor Ed Wilson, vou estar com vocês aí no período, né, do curso, ao longo da nossa jornada, e onde nós apresentaremos diversos aspectos aí relacionados ao universo da programação de sistemas. Tá? Então, essa primeira aula nossa, ela vai ser dividida em algumas partes, né? E nesse primeiro momento a gente vai trazer, então, os conceitos iniciais sobre a programação. Então, basicamente, vocês, né, que o curso aí, ele consiste em fazer com que o aluno concluinte seja capaz de desenvolver aplicativos específicos ou básicos aí de computadores, né, através da utilização de padrões que hoje são utilizados e também aceitos pelo mercado de trabalho. Basicamente fazendo com que esse aluno ele consiga desenvolver e realizar a manutenção de sistemas, né, codificando esses programas aí, né, e atrelado a isso os procedimentos técnicos de qualidade, né, também que esteja aí atento às normas e políticas de segurança da informação e também de respeito à propriedade intelectual. Então, basicamente, a gente vai observar agora aqui nesse contexto que o computador ele veio passando por uma série de evoluções, né? Então, conforme a capacidade dele física, né, ia aumentando, ia se superando, os aspectos lógicos tiveram que acompanhar essa evolução, né? Então, lá atrás, nós tínhamos os computadores de grande porte, né? Vai ter aí um material anexado para que vocês possam fazer uma leitura sobre as gerações dos computadores, né? Visto que é importante a gente olhar para o passado para a gente poder entender melhor o presente, né? E ao longo dessas gerações, né, então tudo se inicia lá na geração zero, a partir dos cálculos, né? E aí os computadores de grande porte, que são aqueles que ocupavam salas inteiras, basicamente tinham uma capacidade de processamento e de armazenamento mínimo, né? Para vocês terem uma ideia, hoje os dispositivos que nós temos, eles, né, um celular ele acaba sendo muito mais, acaba tendo a possibilidade de processar muito mais rápido, de armazenar muito mais informações, trabalhar com os aspectos gráficos avançados. Então, para vocês que estão no curso, aprendendo sobre os aspectos aí relacionados à programação, é importante entender que esse cenário ele passou, né, por diversas fases aí, geração zero, geração 1, né, a chegada ali dos transistores, o processo de tornar esses dispositivos menores, né, a partir de determinadas ali fases da história e da humanidade, né, como a Segunda Guerra Mundial, a corrida espacial, enfim, né, até chegarmos hoje, então, nessa nova geração, né, onde nós temos a computação ubíqua e pervasiva, né? Então, hoje, observar que esse cenário ele é muito mais dinâmico, né, e traz aí esse cenário, né, de diversas tecnologias, aí, de diversas plataformas, de diversos dispositivos, aos quais nós precisamos olhar, né, enquanto aí programadores de sistemas. Tá? Então, assim, para a gente não tomar muito tempo e eu não ficar aqui, né, trabalhando com esses aspectos históricos, a gente vai deixar um material ali para leitura complementar, né, para que vocês possam aí entender um pouco mais desse cenário. Bom, e aí hoje se fala muito sobre, né, a busca aí por profissionais de programação, né, que não é uma área, um campo novo, né? Então já tem algum tempo aí que o mercado demanda por profissionais. É óbvio que, como hoje nós vivenciamos a era da digitalidade e onde nós temos um cenário onde
os aplicativos, né, os softwares, os sistemas, eles vêm com a perspectiva de solucionar esse problema, a demanda acabou aumentando aí ainda mais, né? Nós temos um leque de possibilidades hoje para podermos aí começarmos a programar, tá? Mas de antemão, o que, que você precisa, né, para poder começar aí a programar computadores? Primeiro que é bacana, é a primeira resposta que a gente vai trazer, porque a primeira coisa que você tem que ter é o interesse, né? E vocês se matricularam em um curso onde vocês vão ter a possibilidade de aprender exatamente esses aspectos, né? Voltados à programação de computadores. Então, o primeiro item, né, que a gente pode colocar aí nessa nossa lista é o interesse. Então, se você tem esse interesse, já é um ponto de start, né? E aí você vai estar aprendendo aqui no curso, você pode buscar por fora, é importante que você faça a leitura de materiais, é importante que você resolva os exercícios, é extremamente importante que você acompanhe o mercado de trabalho, né? Em relação a quais são as linguagens, né? Enfim, tem até uma página que eu disponibilizei ali para vocês na aula inaugural, que é a 2B, né? Eu posso deixar anexado esse vídeo também, depois a gente coloca aqui na descrição, onde vocês conseguem acompanhar quais são as linguagens. A gente vai ver daqui a pouco, né, que você precisa conhecer uma ou várias linguagens aí para começar a desenvolver, né, para começar a programar. Tá? Então, essa questão da atualização, da busca pelas, pelos aspectos, né, que vão se moldando com o tempo, que a gente sabe que o cenário hoje ele é um cenário totalmente dinâmico, né? Ele não é estático, ele é dinâmico. Então toda hora, né, tem alterações. Se hoje a gente tem uma linguagem, daqui a pouco talvez essa não seja a melhor linguagem para determinados projetos que a gente vai trabalhar, né? Então, basicamente, um ponto que eu quero aí colocar para vocês é que é uma área que você precisa se atualizar com muita frequência, tá? Então, assim, entendam que para se manter hoje no mercado, essa atualização aí, essa busca é importante, tá? Bom, e aí, a partir do momento que você for fazer essa busca, você vai entender que um elemento aí, né, um conhecimento que você vai ter que ter muito forte é sobre os algoritmos, tá? Então, a gente vai falar muito sobre algoritmos, vocês vão ver que tem vários tipos de se fazer aí algoritmos, né, e qual é a importância deles para o processo de desenvolvimento de um software, de um sistema, enfim, tá? Mas vamos lá, Ed, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência, é um conjunto de instruções, né? São passos finitos, ou seja, com o objetivo de se chegar a um determinado ponto, né? Seguindo uma sequência lógica que vão aí levar à resolução de um problema. Tá? Então, assim, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte: as instruções, né? Aqui elas são muito importantes e elas devem obedecer essa sequência lógica, né? Então, entender da lógica nesse contexto é extremamente importante para que vocês possam resolver aí determinados problemas, tá? Então, hoje, os sistemas que vocês vão aprender a desenvolver, né, eles são aí a resolução de dados problemas, certo? E aí, aqui para vocês entenderem um pouco mais o processo, né, nós temos então hoje a linguagem natural, que é essa que a gente fala, né, o português, o inglês, enfim. A partir disso, eu tenho as instruções, né? Então, passo 1, passo 2, passo 3, enfim, quando você vai, por exemplo, fazer um bolo, por exemplo, você segue passos, né? São passos lógicos, né? Etapas ali para você atingir um determinado objetivo, que é fazer esse bolo. Então, eu tenho a linguagem natural, né?
No caso, essa linguagem ela vai ser convertida para um algoritmo, né? Então, nós vamos transformar essas etapas aí, essas instruções em algoritmos, certo? Que são aquelas sequências que a gente falou lá atrás, sequências lógicas de passos finitos para se resolver um problema. Esse algoritmo ele pode ser feito de diversas formas, então mais à frente a gente vai ter aulas, né, sobre os tipos de algoritmos, né, a narração descritiva, o fluxograma, o pseudocódigo, né, enfim, as diversas formas de se fazer um algoritmo. Esse algoritmo, então, ele é adaptado para uma linguagem aí de alto nível, tá? Ou seja, ele é convertido, né, para uma linguagem de programação, e aí, dentro desse formato de algoritmo que mais se aproxima, a gente vai ver lá na frente, a esse código-fonte, né, que no caso vai ser trabalhado ali numa linguagem de programação, o pseudocódigo, que é um falso código, né? Mas eu não vou atropelar tudo aqui agora, porque a gente vai ver isso mais adiante ali de uma maneira mais aprofundada, tá? Então, esse algoritmo, ele é adaptado para esse código-fonte, né? Que aí a gente vai usar uma linguagem de programação, e hoje existem várias, tá? Então, são aí as linguagens de alto nível. Essa linguagem de programação, né, esse código-fonte, ele vai passar por um processo de compilação, de verificação de erro, de geração de executável, por exemplo, né? No caso de Java, que a gente vai ver mais à frente, na geração de um bytecode, né? E aí, essa compilação vai gerar essa tradução para que o computador possa entender, né? No caso ali, usando uma linguagem de máquina, que é uma linguagem de baixo nível, uma linguagem física. E como vocês estão vendo ali, 01, 01, 01, é a linguagem binária. Então, assim, o computador, ele tem a sua linguagem própria, tá? O que nós fazemos é gerar todo esse processo para poder passar as instruções para que ele executa dadas tarefas aí, tá? Então, assim, o algoritmo, pessoal, ele é importante aqui porque basicamente ele é a construção de uma estrutura, né? Vamos colocar assim, de um projeto que posteriormente vai ser gerado ali, né? Vai ser transformado num código-fonte para se gerar aí esses sistemas, esses softwares, enfim, tá? E hoje nós temos várias linguagens de programação aí no mercado, tá? Nós temos linguagens estruturadas, nós temos linguagens orientadas a objetos, tá? Então, mais à frente também a gente vai ver esse tipo de classificação, tá? E aí você, enfim, vai perceber isso, né? Que o mercado ele tem espaço para essas linguagens, e aí vai depender muito do contexto ali, o domínio a qual existe um determinado problema, né? Para que esse software então seja criado para poder no caso, sanar, né, desse dado problema. Tudo bem? Então, hoje nós temos Java, nós temos Python, temos JavaScript, C++, enfim, a linguagem R, né, algumas hoje estão muito fortes aí por questão da ciência dos dados, enfim. Tá? Então, essa linguagem de programação é um método aí padronizado para comunicar instruções para um computador. Então, lembrando que é uma linguagem, que são linguagens de alto nível, tá? Então, quando a gente falar de linguagem de alto nível, você pode se lembrar aí dessas linguagens com as quais a gente pode aprender para poder gerar essas informações, tá? E que aí, posteriormente, né, como a gente viu lá na lâmina anterior, isso vai ser convertido, né, em um processo de compilação para gerar a linguagem da máquina. Tudo bem? Bom, e aí nesse contexto, né, nós temos as variáveis e nós temos as instruções aí, que são palavras-chave dentro desse processo. Então, as instruções nós vimos, né, que são as sequências ali, os passos, as ordens que passaremos, né, para gerar, no caso, essa codificação, né, esse código-fonte aí, começando pelo nosso algoritmo, né. E aí, também dentro desse processo, eu tenho que ter um local,
né? A gente costuma comparar aqui as variáveis com as caixas, porque essas caixas elas vão guardar dados, né? Então, dentro do nosso programa, o que nós vamos ter são muitos dados, certo? Então, cada um desses dados tem um determinado tipo, certo? Então, nós temos lá um dado textual, nós temos um dado numérico, que pode ser do tipo inteiro, que pode ser do tipo booleano, né? Que são valores lógicos, enfim, pode, nos tipos de variáveis numéricas nós temos os valores quebrados, né? Então, são aí os vários tipos, né, de dados que nós vamos armazenar dentro aí desse processo, tá? Então, a gente guarda dentro da caixa, porque posteriormente a gente vai abrir e fazer o uso delas, tá? No caso aí, desses dados que vão passar por processamentos ali. Bom, então nessa primeira etapa, pessoal, é só para trazer uma visão mesmo mais abrangente. Vocês viram que a gente falou ali sobre vários aspectos, né, sobre ali a história, né, da computação, sobre o que você precisa saber para poder programar. É interessante que vocês também pesquisem aí façam uma pesquisa sobre o contexto relacionado, né, à área de programação de computadores, né, as principais atividades, a gente citou algumas lá atrás, né, os paradigmas que são envolvidos aí dentro do contexto de linguagens de programação, né, então, basicamente, o que você precisa para saber começar, né, o curso é exatamente isso, tá? Então, todos esses aspectos vão aparecer de forma mais aprofundada daqui para frente, tá? Sejam em materiais em formato de vídeo, sejam em materiais em formato de infográficos, né, em apostilas, em desafios, enfim, tudo isso vai compor o curso de vocês, certo? Então eu deixo aqui o meu forte abraço e encontro vocês na parte 2 dessa primeira aula nossa.